Você já percebeu que Deus, antes de derrubar as muralhas que estão à sua frente, ele trata o coração? Melhor, vamos pensar um pouquinho sobre os inimigos. Os inimigos que temos no nosso dia a dia. E talvez você me diga o seguinte: pastor, a Bíblia diz que se depender de você, vive em paz com todo mundo. Mas muitas vezes a muralha que temos à frente para vencer, para que caia, para que seja derrubada, não é o nosso maior inimigo, mas a vergonha que carregamos de situações do passado, algo que está dentro de nós e nos tem impedido de caminhar e de avançar. Hoje eu quero conversar com você no capítulo 5 do livro de Josué, onde nós temos uma palavra chamada Gigal. Deus ainda remove a vergonha. No capítulo 5 de Josué, Deus agora está tratando o coração do povo para que eles tomem posse da promessa. Eles já estão em Canaã. A promessa já está se concretizando diante deles, mas não adianta eles tomarem posse de Canaã se eles ainda trazem diante de si a escravidão do Egito. Não adianta tomar posse de Canaã se eles ainda se sentem como se estivessem no deserto. No capítulo 5, verso 1 diz assim: todos os reis amorreus e todos os reis cananeus ficaram com medo e perderam a coragem. É algo extraordinário. Um povo que 40 anos antes estava saindo do Egito numa situação de escravidão. E agora esse povo, o povo do Senhor, traz medo, traz agonia para aqueles que tinham os seus exércitos, os reis que estavam à sua volta e que seriam, no poder do Senhor, seriam conquistados. Olhando para tudo isso, nós observamos que ali em Gigal, Deus não está interessado no aspecto externo, porque no aspecto externo as pessoas de fora estavam vendo o quê? Um povo guerreiro, um povo vencedor, um povo que tinha o Deus Todo-Poderoso como o Senhor deles. Mas no coração daquele povo, eles precisavam de transformação, eles precisavam de mudanças, eles precisavam também deixar que aquilo que as pessoas estavam vendo de maneira externa fosse verdade dentro de si. Eles precisavam de uma transformação interior. Quando eu olho para essa realidade, e eu sempre afirmo, o Antigo Testamento, ele traz princípios que continuam sendo válidos ainda nos nossos dias. Talvez sejamos vistos externamente como alguém de sucesso, alguém vitorioso, alguém que tem poder. Muitas vezes, dentro de nós, carregamos vergonha, carregamos um passado e não deixamos que Deus opere a sua cura, a sua transformação na nossa vida. Em Josué capítulo 5, nós vamos entender que Deus está trabalhando restauração, identidade, valor, autoestima na vida do seu povo. E quando a gente passeia por tudo isso, observa tudo isso, o verso de número 9, capítulo 5, verso 9, tem uma expressão forte. Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Quando a gente pensa em Deus retirando toda essa vergonha de dentro de nós, a gente fica pensando assim: Senhor, que liberdade, como é prazeroso, como é leve caminharmos libertos da vergonha dos erros do passado, da vergonha, muitas vezes, de uma família
destruída, da vergonha de problemas, pecados, traumas, palavras que ouvimos a vida inteira e nos colocaram para baixo. Deus agora está dizendo: você não é nada disso, você é uma nova criatura, você é uma nova criação, você tem uma nova identidade, você faz parte do meu povo, ou muito mais, você é meu filho, filho que eu amo tanto, que eu cuido, que eu marco com a minha presença na sua vida. Deus transforma a identidade, Deus olha e vê propósito para a sua vida. Mas para tudo isso, precisamos entender como caminharmos com o Senhor. Antes de chegar em Canaã, o povo tinha a nuvem, o povo tinha o maná, e agora Deus diz: vocês cresceram na identidade de vocês. Então agora não precisa mais do maná, porque a terra está produzindo coisas boas. Então agora vocês vão comer do trabalho de vocês. No verso 12 diz assim: depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Ou seja, durante 40 anos Deus sustentou o povo porque eles estavam no deserto. Agora é uma nova fase. O deserto ficou para trás. O Deus do deserto também é o Deus da promessa. Isso fala muito aos nossos dias. Queremos ficar no deserto. Não sei que ganho temos nisso, mas o deserto é apenas uma fase. Você já saiu do deserto, o maná cessou, mas não significa que vai faltar a provisão do Senhor para que você, com dignidade, tenha o alimento e continue agradecendo ao Senhor. Finalizando, Josué está tendo uma visão. A visão de um homem com uma espada, alguém especial. Josué pergunta para aquele homem: você é um dos nossos, é contra a gente? E está lá no verso 14 que diz assim: estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Não era apenas um homem, era uma manifestação divina, que na teologia chamamos de teofania. E nessa manifestação divina, Josué é convidado, como Moisés foi, a tirar as sandálias dos pés, a ter uma experiência real e pessoal com o Senhor, porque onde Deus está é lugar sagrado. Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Em Josué capítulo 5, verso 15, diz a mesma coisa que foi dita a Moisés: tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. A liderança pode mudar, a forma de governo pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Vivemos dias, muitas vezes, de instabilidade, medo, insegurança, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nos dá a vitória. Então, eu não preciso me preocupar com as muralhas de Jericó, afinal de contas, Deus está lutando comigo. Deus está à frente do seu povo. Lembrando, antes das muralhas caírem, Deus tratou o coração do povo. Ele ainda continua tratando os nossos corações, removendo a vergonha, restaurando a identidade, preparando pessoas para viver a promessa. Porque a maior vitória não é conquistar cidades, é viver na presença de Deus. Que Deus abençoe de forma rica e poderosa o seu dia.